Bom, daqui a um ano, os brasileiros irão às urnas, voltarão às urnas para o exercício da democracia e para eleger os prefeitos e vereadores das cidades brasileiras, não é? 5.500 municípios brasileiros aproximadamente voltarão às urnas para eleger os seus representantes do executivo e do legislativo municipais. E Campos do Jordão não é diferente, né? Mais uma eleição para o mandato de 25, 26, 27 e 28. O jornal A Tribuna, aqui de Campos do Jordão, iniciou uma série escrita por mim, contando a história, contando a trajetória e fazendo um apanhado de todos os prefeitos de Campos do Jordão, desde o primeiro, em 1928, até o atual, e passou a publicar em uma espécie de fascículos, os antigos fascículos, inclusive muitos romances foram escritos em forma de fascículo no passado, como Iracema, por exemplo, do José de Alencar. Então, a cada edição de um determinado jornal, o autor ia inserindo novos capítulos da trama até juntar tudo e virar um romance. É um pouco parecido com o que o jornal A Tribuna pretende fazer, e já publicou, na sua edição mais recente, o perfil do primeiro prefeito de Campos do Jordão, que foi um militar, um coronel chamado cearense, nascido em Fortaleza em 1868, chamado Oscar Antônio de Barcelos. Bom, é importante lembrar que em 1926 Campos do Jordão havia sido transformada em uma prefeitura sanitária, havia sido criada a prefeitura sanitária de Campos do Jordão pelo governo do estado. Naquela época era o presidente da província, né? Ainda não existiam os estados e sim as províncias. À época, o presidente da província era Dino Bueno, até nome de uma avenida importante lá em Santos, no Canal 7, a Avenida Dino Bueno. E o Dino Bueno achou por bem convidar para ocupar o lugar de primeiro prefeito sanitário de Campos do Jordão um militar, já com experiência. Ele tinha 59 anos quando ele chegou em Campos do Jordão, Oscar Antônio de Barcelos, com uma formação muito respeitada, né? Ele tinha cursos no quartel da Praia Vermelha, na capital, no Rio de Janeiro. Ele tinha cursos na área de engenharia, física, química e matemática. Então era um racional, né? Era um homem de números, não era um homem de letras. E também não tinha muita experiência política, pelo que a gente observa da trajetória dele, mas tinha uma grande experiência de logística, porque ele tinha sido já diretor da Estrada de Ferro de Santa Catarina. Não é? Então veio o Oscar Antônio de Barcelos. Ele foi indicado, e em junho de 1927 ele já chegou em Campos do Jordão. Ele trouxe consigo 4 auxiliares, um médico, 2 escriturários, e, enfim, começou a trabalhar aqui. Alugou o prédio da família Sampaio Camargo, né? Aquela casa que tem ali do lado do que viria a ser, alguns anos depois, o Cine Glória, hoje Espaço Cultural Doutor Além. Esse prédio foi demolido na década de 90, começo dos anos 90, mas ali funcionou durante 50 anos, talvez, ou mais um pouco, 70, 80 anos, a sede da Prefeitura de Campos do Jordão. O Oscar Antônio de Barcelos tinha, naquela época, Campos do Jordão tinha já aqui a figura de um escocês chamado Robert John Reid, e o Robert John Reid foi o responsável pela criação da Vila Abernéssia, né? Tem uma galinha ali no quintal do vizinho que eu não tinha visto ainda. Uma grande, parece um peru. Depois eu vou lá dar uma olhada no peru do vizinho. Mas voltando, 1920, então ele começou a trabalhar, começou a cuidar da infraestrutura. A maior preocupação do Dino Bueno na época, do governo do estado de São Paulo, né, da presidência de São Paulo, era a questão da infraestrutura. Por quê? Porque Campos já era conhecido como uma cidade importante para o combate à tuberculose. É importante não, a mais importante do combate à tuberculose. Porém, apesar da estrada de ferro, a cidade precisava se desenvolver rápido. A gente já tinha sanatórios sendo criados aqui, a gente já tinha tuberculosos chegando diariamente pela estação Abernéssia, e alguns sanatórios já estavam em construção, como o
Santa Clara, a Fundação hoje é a Fundação Santa Cruz, Divina Providência, o Hospital São Paulo, eram hospitais que já eram sanatórios que já estavam em plena, sem falar das pensões menores, né? Então, aquilo que eu chamo de indústria da tuberculose estava a todo vapor. O que precisava era criar uma infraestrutura para que a cidade começasse a se desenvolver a partir da ocupação desses sanatórios. Não é? A gente está falando de quase 100 anos atrás. Bom, havia aqui o Robert John Reid, e o Robert John Reid tinha sido contemplado pela Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí. Não podemos esquecer que estamos ainda antes da cidade virar uma cidade, de ter uma autonomia político-administrativa, o que só viria a acontecer em 1934, ou seja, até 1934, Campos do Jordão pertencia a São Bento do Sapucaí. Então, as decisões político-administrativas eram todas concentradas em São Bento. E a Câmara de São Bento outorgou a Robert John Reid, pela sua companhia Campos do Jordão de Melhoramentos, a exploração da energia elétrica aqui em Campos do Jordão. Então, por exemplo, foi constituída a usina do Fojo para começar a gerar energia a partir da água que tinha ali naquela usina. Por isso que o nome era usina do Fojo. Então, essa era a questão. O Oscar Antônio de Barcelos teve muitas dificuldades, né, na implantação de um serviço administrativo da prefeitura, o que isso seria possível com o Bento Cerqueira César, que foi um grande prefeito. A gente vai falar isso no nosso próximo vídeo. Bom, no seu relato, o Oscar Antônio de Barcelos renunciou apenas 9 meses depois, após ter assumido a prefeitura, né? Ele mandou uma carta pro então governo, já não era mais o Gino Bueno, já era o Júlio Prestes, né? Júlio Prestes, que vai ter 2 anos depois uma importância fundamental, vai estar envolvido na grande crise do golpe de 30, vai ao exílio, né? Ele vai ser candidato à presidência da República, vai perder a eleição e vai ganhar a eleição, mas não vai levar, porque Getúlio Vargas vai fazer a grande caminhada e o golpe de 30, logo depois da morte de João Pessoa, do seu vice João Pessoa, e esse golpe vai tirar Júlio Prestes da vida pública. Júlio Prestes é o que dá nome à Estação da Luz, lá em São Paulo, né, onde fica a Sala São Paulo, a sede da USESP, etc. Mas Júlio Prestes não vai perder tempo, não. Ele não se enrola muito, não. Logo depois ele já indica o nome de Bento Cerqueira César, que vai ser o segundo prefeito, que é o nosso próximo vídeo. E aí sim o Bento Cerqueira César, esse é um grande nome da história de Campos do Jordão, infelizmente esquecido, mas que a gente precisa resgatar, e é o que a gente vai fazer a partir da próxima edição da Tribuna e do próximo vídeo também. O Oscar Antônio de Barcelos, ele vai mandar uma carta para o então presidente de São Paulo, Júlio Prestes, reclamando da falta de infraestrutura, das dificuldades em implantar as melhorias que Campos do Jordão precisava, dizendo que havia um contrato celebrado com a companhia de eletricidade, com um estrangeiro, que era o Robert John Reid, e que esse contrato era uma monstruosidade, porque era danoso a Campos do Jordão. Bom, a partir daí ele pede renuncia, como eu disse, 9 meses depois de ter assumido. Ele assume em junho de 1927, renuncia em 1928. A partir daí ele vai embora, volta para Santa Catarina, onde ele vai voltar a ser diretor da Estrada de Ferro. Então é assim, passa em 9 meses o mandato do nosso primeiro prefeito. O Bento Cerqueira César vai ficar 3 anos num importante governo, e depois dele vem Antônio Gavião Gonzaga, aí vai ficar 6 anos, e aí a cidade começa a deslanchar definitivamente depois da implantação das melhorias do Bento Cerqueira César e do desenvolvimento e da velocidade dado pelo Antônio Gavião Gonzaga, ainda que em meio à Revolução Constitucionalista de 32, que é um assunto que a gente vai falar lá na frente. Mas tá aí. Um pouquinho do nosso primeiro prefeito, então, era um coronel nordestino, nascido em Fortaleza, um homem de números, um engenheiro matemático, físico, químico, mas que durou muito pouco. Uma diatribe que marcou o mandato do Oscar Antônio de Barcelos foi a criação de um jornal chamado O Jordanense. E esse jornal falava mal do prefeito.
O prefeito entrou com uma cobrança de impostos junto ao jornal e o jornal parou de circular. Há quem diga, não, pode ser que esse jornal tenha sido um jornal de oposição e pode ser mais ainda um jornal que tenha feito críticas ao modelo de gestão do Oscar Antônio de Barcelos. E por que não dizer que o grande inimigo político do Oscar Antônio de Barcelos foi o próprio Robert John Reid? Pode ser que tenha sido. Porque no relatório final, quando ele pede a renúncia do cargo de prefeito, ele diz que a gestão da cidade era feita por um estrangeiro, e o Robert John Reid era estrangeiro, e que o contrato era uma monstruosidade. Contrato que vai ser referendado depois pelo Bento Cerqueira César. É isso aí, essa foi um pouquinho, só uma pequena introdução daquilo que foi o primeiro governo, o primeiro prefeito de Campos do Jordão e que, bem ou mal, não deixou saudades, mas é uma marca histórica que a gente tem que entender, respeitar e começar a conhecer e começar a formar no nosso entendimento o que é a política jordanense ao longo desses 150 anos, né? A cidade vai completar 150 anos no ano que vem e nada melhor do que contar a história dos homens que estiveram à frente do executivo municipal e que, portanto, foram os grandes responsáveis pela condução dos caminhos políticos, sociais, econômicos, culturais da nossa cidade ao longo do tempo. Guarda esse nome, Coronel Oscar Antônio de Barcelos, primeiro prefeito de Campos do Jordão, mandato de 1927 a 1928, ficou apenas 9 meses no cargo e renunciou, alegando falta de condições de implantar as transformações de infraestrutura que a cidade precisava. Até a próxima.